Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim um tempo de morrer. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vêm. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus, assim diz a palavra do Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pai querido e Pai amado, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, diante da tua poderosa presença, já te pedindo, Senhor, misericórdia, para que o Senhor nos dê o discernimento dos nossos pecados. A tua palavra nos diz, Senhor, em Salmos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sim, Senhor, nos dê o discernimento, Senhor. A tua palavra é luz, queremos andar na tua presença, Senhor. E nós somos, meu Deus, reconciliados contigo, meu Pai, quando redimidos. Então nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a ter o discernimento dos erros que temos cometido diante de Ti, Senhor, para que possamos nos arrepender, Senhor, e nos reconciliar contigo. Andar na luz da Tua face, andar na luz da Tua palavra em obediência. Perdoa, sim, Senhor, os nossos pecados. Senhor, toma este momento em Tuas mãos. A Ti consagramos a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra diz em Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Senhor, entregamos a Ti a nossa vida. Sim, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Pai, aqui estamos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, santificado seja o Teu nome nas nossas vidas, que venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
em nome de Jesus. Nos alinha, Senhor, à tua vontade, Senhor. Nos dê o discernimento e a revelação, Senhor, da tua vontade. Nos envia o teu Espírito Santo e nos conduza em toda a verdade. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não fadiga, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Glória a Deus em nome de Jesus. Então aqui nesta passagem nos fala sobre a definição do amor de Deus, do amor que procede da verdade, do amor verdadeiro. Quando nós lemos esta palavra, nós temos o discernimento da forma que nós estamos falando ou amando, porque esta palavra, ela nos dá a conhecer a verdade. A palavra do Senhor nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando vamos para a luz da palavra, de fato Jesus nos faz conhecer a sua verdade. E o Senhor quer que a gente de fato conheça a verdade, para que por ela vivamos. A palavra do Senhor nos diz: se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. A palavra, ela liberta. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o Senhor quer que a gente aprenda de fato o que é o amor, o que significa amar e de que forma amar. E o Senhor nos fala por meio da sua palavra. Amém? A palavra do Senhor nos diz em João, capítulo 3, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele prova o seu amor pela humanidade. Quando houve a desobediência de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, por causa do pecado, houve separação entre o homem e Deus. Houve uma quebra de aliança por meio da desobediência de um homem. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Então Deus, ele quis reconciliar. Então a desobediência gerou o pecado, desobediência à voz de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção
que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu em sacrifício para a expiação pelo sangue, de forma a demonstrar a sua justiça. Então Deus ele envia por um plano de salvação para resgatar a humanidade dos seus pecados, para salvar a humanidade dos seus pecados. Ele envia o seu Filho amado Jesus Cristo para padecer por cada um de nós, para morrer morte de cruz, para nos salvar dos nossos pecados. Jesus foi condenado, Jesus foi preso injustamente pelos pecadores. Jesus disse que ele morreu pelos pecadores. Então Jesus ele morreu, morte de cruz, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então Deus ele cria esse plano de salvação para reconciliar a humanidade a ele. Mas para isso foi preciso um sacrifício para a expiação pelos nossos pecados. Para isso ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, se agradou de esmagá-lo, para que eu e você fosse reconciliado a ele por meio de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. O Pai nos entrega ao Filho, tendo fé em Jesus, crendo em Jesus. Ao nós recebermos Jesus Cristo e confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador, nós vamos ter acesso ao Pai, que acontece por meio do discernimento dos nossos pecados, onde há um arrependimento para a remissão, onde há abandono do pecado, e essa remissão dos nossos pecados nos leva ao Pai, para sermos perdoados e sermos salvos. Então, para irmos ao Pai, nós precisamos ir por meio de Jesus, porque Ele é o nosso Redentor. Em 1 João capítulo 4, a partir do versículo 9, a palavra do Senhor nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em ter Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. Então essa palavra aqui está definindo que Deus, ele manifestou o seu amor a nós, a humanidade, em ter enviado o seu Filho. Isso consiste no amor de Deus, para que por ele vivamos, para nos reconciliarmos com o Pai. Ele nos amou, ele quis o nosso bem, o Pai quis nos salvar dos pecados que levam à morte eterna, ao fogo do inferno. Deus, ele nos amou de tal maneira que ele quis nos salvar dos nossos pecados, para nos dar uma vida de salvação, uma vida eterna. E isso acontece por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas aí adiante o Senhor nos fala, se Deus de tal forma nos amou, nós também devemos amar o nosso próximo. E para eu e você amar o nosso próximo, nós precisamos amar a Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só vamos ao Pai por meio de Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. É por ele, o Senhor está falando aqui, é por meio dele que o Pai quer que eu e você viva. Porque em obediência à palavra, nós vamos deixar os pecados e viver por obediência, por meio de sagradas escrituras. A palavra, Jesus é a palavra, então nos fala de que maneira nós temos que viver, porque vivendo por meio da palavra, nós vamos estar negando ao pecado, porque o pecado faz separação entre homem e Deus. O pecado é transgressão à palavra, o pecado é transgressão à lei de Deus, à natureza de Deus. Então o pecado afasta o homem de Deus.
A desobediência à sua palavra gera separação. E Deus enviou o seu Filho amado Jesus para nós o recebermos e confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Nós somos salvos pela graça. Mas a condição, nós precisamos recebê-lo e ouvir a sua voz. E se converter à palavra para poder sair das práticas pecaminosas. E isso nos dá acesso ao Pai. Por meio de Jesus. Porque por meio do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, nós somos lavados do nosso pecado. A partir do momento que nós recebemos o discernimento, arrependimento, remissão, aí somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então Jesus, ele nos leva ao Pai. Por isso que as nossas orações, quando nós vamos orar ao Pai, nós vamos em nome de Jesus. Pai, aqui estamos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Por causa da remissão, porque fomos redimidos. Amém? Glória a Deus? Então o fato que Deus quer que a gente ande por meio da palavra é para que a gente ande em obediência. Para que a gente deixe a maneira vã de viver, as transgressões, o pecado que causa separação entre homem e Deus. A obediência à palavra do Senhor nos mantém em sua presença. O Senhor, ele comprou as nossas almas. Então nós temos que atribuir a nossa alma a Jesus, aquele que nos comprou. O recebendo para que a gente obedeça. O Senhor nos diz, se Deus de tal maneira nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então nós só vamos exercer o bem diante do nosso próximo se nós estivermos ouvindo a palavra e colocando em prática. Porque nós não vamos nos submeter às nossas vontades, aos declínios do coração. Muito pelo contrário, o Senhor quer que a gente saia da naturalidade, da carnalidade e viva em espírito, ou seja, na palavra. E Deus, ele nos amou primeiro, ele nos escolheu. E isso requer obediência. O Pai, ele se agradou de entregar o seu Filho amado Jesus Cristo em sacrifício. Jesus, momentos antes de ser preso para o sacrifício, Jesus, ele sentiu o peso daquele sacrifício. Jesus, ele suou sangue. Jesus foi até o Getsêmani. Pai, se possível, passa-se de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por 3 vezes, Jesus ora ao Pai. E o Pai, ele se agradou de entregar o seu Filho em sacrifício só para ter a humanidade reconciliada a ele. Mas Jesus deixou claro que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi entregar Jesus Cristo em sacrifício para nos salvar dos nossos pecados. Então houve obediência da parte de Jesus. Jesus nos fala, permanecei no meu amor. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aquele que está nele, mas que não está em obediência, o corta. Mas aquele que está nele
e está em obediência, ele poda, ele tira coisas desnecessárias para que possa se fortalecer, para que possa crescer, para que possa dar mais frutos, ou seja, esses frutos é decorrência de prática da palavra. E Jesus fala aqui para os seus discípulos, porque os discípulos de fato deem fruto. Porque os discípulos vão estar recebendo o que é dele. E Jesus quer o que a gente receba da sua palavra, a gente exerça. Aquilo que a gente aprende dele, vê dele, ouve dele, ele quer que a gente coloque em prática. Dessa forma, isso significa amor ao Senhor. Ele quer que a gente esteja enraizado nele. Por quê? Porque os discípulos eles foram enviados para fazer a obra. E era necessário que os discípulos sejam justificados por Jesus. Em meio às orações, às petições, às intercessões, em meio às obras, eles precisam estar justificados, precisam estar em autoridade de obediência para que as orações sejam ouvidas. E assim o nome do Pai seja glorificado no Filho. Então é a mesma coisa que Jesus pede para mim e para você. Isso consiste em amar a Deus. Jesus nos diz, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, Jesus está dizendo que nós amamos ao Pai a partir do momento que eu e você é praticante dessa palavra. A gente permanece nele dessa forma. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, nele permaneço. Ou seja, Jesus está falando por ele ser obediente ao Pai, ele permanece no Pai. Ele permanece no seu amor, ou seja, ele permanece em obediência. Então, quando Jesus dá essa exortação, toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Quando Jesus está nos falando isso, Jesus está falando ali para quem está ciente da verdade, para quem está ouvindo a palavra, mas não está praticando. A palavra do Senhor nos diz lá em Tiago, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Essa é uma exortação que o Senhor fala para cada um de nós, para o nosso próprio bem. Porque o Senhor quer de fato que eu e você, a gente exerça a palavra para nos manter em concordância com a vontade dele, em obediência. Então Jesus, ele quer de fato que a gente gere frutos. É da vontade do Senhor, porque para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Sabe por quê? Porque houve um sacrifício, um preço alto. O Senhor nos comprou a preço alto, a preço de sangue comprou as nossas almas. Então é do agrado do Senhor que a gente obedeça para que a gente gere frutos, para que a gente esteja em comunhão com o Pai em nome de Jesus. Mas o Senhor aqui nos exorta sobre a falta da prática da palavra, sobre a desobediência. E quando nós vamos para esta palavra, nós damos a importância de quão é necessário a gente se sujeitar à palavra do Senhor, para nos mantermos em comunhão, para nos mantermos em salvação. A palavra do Senhor nos diz para a gente desenvolver a salvação todos os dias. E isso é necessário negar a nós mesmos. Então é uma palavra forte, é uma palavra de exortação para a gente se manter em obediência. É como um pai que educa o seu filho, falando o caminho que ele deve seguir e o caminho que ele deve renunciar para que ele se proteja, para que o mal não aconteça. Isso é amor. E o amor de Deus consiste em nós obedecermos à sua palavra. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Porque o Senhor nos diz, né? Então Jesus, ele dá aqui esta parábola. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, que veio as chuvas, os rios, ventos, bateu contra aquela casa, mas aquela casa ela não abalou, ela não foi destruída. Por quê? Porque estava alicerçada na verdade, porque estava alicerçada na obediência, mesmo em meio às dificuldades. No entanto, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é considerado um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Aí o Senhor fala que veio as chuvas, os rios, os ventos, deu contra aquela casa e aquela casa caiu. Grande foi a destruição, porque não tinha alicerce, não estava alicerçado na rocha. Então, quando nós ouvimos estas palavras,
a gente teme, né? A gente tem um conhecimento da verdade, teme ao Senhor, a gente se submete à palavra, ao Espírito, e em obediência, e continua no temor do Senhor. Por isso, a necessidade da gente estar meditando na palavra. A importância que o Senhor quer que a gente tire tempo para estar meditando na sua palavra, para que a gente conheça as verdades e seja praticante da palavra. É aquela casa que foi construída, na verdade, em meio às dificuldades, ela não foi abalada, mas aquela que estava construída na areia, ou seja, não tinha fundamento, não tinha alicerce. É apenas quando se ouve, mas se não se pratica. É semelhante à figueira sem fruto, que o Senhor Jesus ele teve fome, viu que a figueira tinha folhagem, porque primeiro, quando a figueira ela tem folha, isso significa também que ela já tem fruto, porque primeiro ela coloca o fruto. Então Jesus, ele foi. Então quando Jesus viu aquelas folhas, consequentemente, aquela figueira já era para dar fruto. E aquela figueira não tinha fruto. E Jesus vai e amaldiçoa aquela figueira, dizendo: nunca mais ninguém coma fruto de ti, de você. Aquela figueira, ela ficou seca desde a raiz. Ou seja, era uma figueira que estava só com a aparência, só com as folhas, não tinha fruto. E o Senhor quer que a gente dê fruto. E o Senhor quer que a gente dê muito fruto. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A palavra do Senhor nos diz em Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Senhor quer que de fato a gente vá para a palavra. Porque quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais no Espírito a gente vai estar negando a nossa carne. O declínio para a maldade, para a transgressão, para o egoísmo, para a própria vontade. E o Senhor nos fez mais que vencedores em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Marcos 12, a partir do versículo 28. Assim diz a palavra do Senhor: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o Senhor nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E o que consiste esse amar a Deus sobre todas as coisas? O Senhor nos diz que aquele que o ama é aquele que guarda os seus mandamentos, ou seja, a sua palavra. Então, esse amor a Deus sobre todas as coisas consiste em a gente priorizar sobre todas as coisas em obedecer a sua voz, ou seja, em praticar a sua palavra, aquilo que a gente está lendo nas Sagradas Escrituras, aquilo que a gente está meditando na Bíblia, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Isso significa não nos apropriar do nosso próprio entendimento, mas que a nossa mente venha se submeter ao que a palavra nos diz. Que a gente não venha acreditar nas vontades e fazer as vontades do nosso coração. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios: não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração, ou seja, de toda a sua vontade, de todo o seu entendimento. Então eu não posso me apropriar do que eu penso naturalmente, mas eu tenho que me submeter à palavra do Senhor, aquilo que a palavra do Senhor está me dizendo. De todo o meu coração, ou seja, de todo o centro da minha vontade. O Senhor nos diz que enganoso é o coração. Quando o Senhor me diz para eu amá-lo de todo o coração, Ele está dizendo para eu priorizar, antes de tudo, a sua palavra. Para eu não me submeter às minhas vontades, mas
ao que a palavra está me dizendo. O Senhor está dizendo para eu não me submeter aos anseios da minha alma. Não posso me apoiar nas minhas emoções. Mas a minha alma, ela precisa ser suprida da palavra. É o meu espírito que precisa sobressair. A partir do momento que nós obedecemos à palavra, o nosso espírito é fortalecido. E a alma, ela é dominada, ela é guardada. Então, a gente não vai viver de emoções oscilantes. A gente não vai ficar se submetendo às reações naturais. Claro que são naturais. A gente tem sentimentos naturais. Isso sim, mas essas emoções, esses sentimentos, essas oscilações prejudicam. Então o Senhor quer que a gente se submeta à palavra, o ame, ou seja, esse amor significa em guardar a sua palavra e obedecer, para que a gente se submeta ao Espírito, para que a gente se submeta à prática da sua verdade e não aos sentimentos naturais, porque são carne. São declínios do coração, são desejos do coração, são deduções do próprio entendimento, são emoções oscilantes, que causam ansiedades, que causam pensamentos contraditórios, que causam incredulidades, e isso acaba prejudicando até o corpo, porque da adrenalina dos pensamentos, das emoções. Então o Senhor pede para que eu e você, gente, o ame sobre todas as coisas, que isso consiste em ouvir a sua palavra, em guardar a sua palavra, em obedecer essa palavra. Isso significa amor a Deus. Em Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, a palavra do Senhor nos diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Quando a gente vai para a luz da palavra, a gente vê a importância, o significado que tem a revelação da palavra, para que a gente venha obedecer. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Jesus nos fala em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Glória a Deus em nome de Jesus. Vida, Jesus nos fala. Então isso traz vida, vida no Espírito. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 14, a partir do versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. No versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Glória a Deus em nome de Jesus. Então nós aprendemos que amor a Deus é obediência à palavra, porque obedecendo à palavra nós vamos estar andando, vivendo por meio de Jesus. E Jesus, ele nos fala que aquele que ama ele, ao guardar a palavra, ou seja, ao praticar a palavra, ele pede ao Pai o Consolador. Ele pede ao Pai o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele só habita em nós a partir do momento que eu e você pratica. É a presença de Deus, é o poder de Deus, é a presença de Deus em nós. Então, a partir do momento que a gente pratica essa palavra, Jesus pede ao Pai o Consolador. Então, o Espírito da verdade, ele habita em nós. E por que Jesus fala
que o mundo não pode receber porque não o conhece, porque da falta da obediência à palavra, porque da falta da prática da palavra. O Espírito só habita por meio da prática da palavra. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. A partir do momento que nós ouvimos, guardamos essa palavra, Jesus, ele pede ao Pai o Consolador para que habite em nós e esteja conosco para sempre. Para termos a presença do Senhor, para nós vivermos no Espírito, para sermos ensinados, instruídos pelo Espírito do Senhor. Ou seja, a vontade de Deus, a vontade de Jesus vai estar em nós. E Jesus nos fala, esse que guarda é aquele que ama. Então a gente não vai viver de sentimento. A gente vai viver da prática da palavra que consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus fala que aquele que ama a Ele, ou seja, aquele que obedece a Jesus, o Pai também nos amará. Jesus fala, será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Ou seja, Jesus vai se manifestar em nós. A presença de Jesus em cada um de nós. E vai morar em cada um de nós. Então vamos carregar a presença. É dessa forma que nós temos a presença do Senhor por meio do Espírito Santo. É desta forma quando eu e você obedece a palavra. A gente carrega a presença. Nós somos ungidos, recebemos a unção de Deus por meio da prática da palavra. Porque aquilo que nós vamos pensar, falar, praticar, fazer, vai ser em decorrência da palavra. E o Senhor Jesus, ele vai se manifestar em cada um de nós, ele vai fazer a obra dele em cada um de nós. A palavra, ela vai libertando. Jesus fala, já estás limpos por causa da palavra. Jesus fala, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, cada vez que a gente vai obedecendo, as trevas, elas se dissipam. Jesus nos fala em João 1, versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, Jesus é a luz, a palavra é a luz. Então, a partir do momento que eu e você pratica, as trevas, elas são dissipadas. A cura, a libertação, a salvação, em nome de Jesus. Voltando para 1 Coríntios 13, a palavra nos diz, ainda que falasse a língua dos anjos, ainda que fizesse tudo quanto forma extraordinária, mas se não tiver amor, de nada adianta. Porque a primeira coisa que Deus nos fala é obediência à sua palavra, que consiste no amor. Porque o amor de Deus nos dá a sua presença. Então o Senhor nos fala que o amor é bondoso, que o amor é paciente. Então a palavra do Senhor nos diz que o amor é sofredor, que o amor é benigno, que o amor ele não é invejoso, que o amor ele não trata com leviandade, não ensoberbece. A palavra nos diz, o amor ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se aporta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Jesus está nos falando que este amor nos dando o discernimento. Porque quando nós vamos para a palavra do Senhor e o Senhor Jesus nos diz, não julguem e vocês não serão julgados. A gente vai estar exercendo o amor, não nos submetendo à nossa carne, ao desejo do nosso coração. Não condenem e vocês não serão condenados. Quando há uma prática desta palavra, há o exercício do verdadeiro amor que consiste em obedecer a palavra de Deus. O amor seja não fingido. Aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Ou seja, Jesus está dizendo aqui para a gente viver em verdade, para a gente amar segundo o que a palavra nos diz. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E esse amor vai consistir, meus irmãos, não só em que a gente vai querer amar, não só aquela pessoa que quer o nosso bem, mas aquelas também que não querem.
Então o amor, ele é sofredor. É quando aquela pessoa te machuca, mas você não paga mal com mal. Aí vai para a palavra e o Senhor nos diz: ame os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem, abençoe e não amaldiçoe. É dessa forma que eu e você exerce a prática do amor. É dessa forma que eu e você ama a Deus sobre todas as coisas. Quando o Senhor nos fala, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ou seja, Jesus, ele morreu por pecadores. Essa palavra está nos dizendo aqui que a gente precisa amar, independente se nós recebemos amor do nosso próximo. O nosso dever é amar, é querer o bem, é exercer a prática da palavra e não nos submeter a nós mesmos. Quando de alguma forma o ser humano é prejudicado, mas ele não se submete à sua própria ira, ao achismo, à linguagem, mas entrega a Deus em oração e recebe do Senhor, sim, recebe paz. Porque a justiça do Senhor diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A prática da justiça da palavra do Senhor gera paz. Quando o Senhor nos diz perdoem, quando nós perdoamos, nós também somos perdoados. Isso nos mantém na presença do Senhor. Então o amor, ele é benigno. O amor, ele não ressente o mal. Quando Jesus, ele se entregou em sacrifício, o Pai, ele renova a aliança por meio de Jesus Cristo, para nós nos voltarmos para ele. Jesus, o mediador da nova aliança, para nos reconciliar. Nós recebemos essa adoção por meio de Jesus Cristo para sermos chamados de filhos. Então o Pai, ele orienta o filho, ele disciplina o filho, ele educa o filho, ele repreende o filho, ele ama o filho. Então a palavra, ela nos exorta a obedecer para nos mantermos na presença do Senhor. Em 1 João 3, o Senhor nos diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, o amor ao Senhor consiste em obedecer a sua palavra. Em 1 João, versículo 3, o Senhor nos diz: filhinho, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. Isso quer dizer o exercício da palavra, a prática da palavra, e essa prática gera frutos para a glória de Deus. Então, por isso que a gente precisa estar constantemente na luz da palavra, para que o Espírito Santo nos exorte e a gente se submeta à obediência. Em Tiago, capítulo 4, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz: irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga o seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não és mais observador da lei, mas juiz. Quando a gente medita nessa palavra, e essa palavra nos dá o discernimento da consequência desse julgamento, a gente teme e entende o significado da gente obedecer a palavra, que não é simplesmente o julgar, mas ao julgar há uma reação. A transgressão contra a palavra é uma desobediência ao Senhor, que afasta a comunhão do homem para com Deus. O Senhor Jesus nos dá a palavra com o propósito da gente se converter. Amém? Porque Jesus quer que a gente ande com Ele. Então, quando Ele nos exorta a palavra e obedecer o que Ele está nos falando, para exercermos o amor ao Pai por meio dele, por meio de Jesus.
Então o Senhor está sempre nos falando, né, por meio de exortação, para que a gente de fato venha exercer esse amor de Deus. Em Mateus 6,14 a palavra do Senhor nos diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Aqui há uma condição. Jesus está falando, se nós perdoarmos as ofensas, o nosso Pai Celestial vai nos perdoar. Independente da situação, nós temos que perdoar segundo o Espírito. Por isso que o Senhor nos diz para a gente amá-lo em primeiro lugar. Se não houver essa obediência, ali a causa vai para o coração. E causa ressentimento, causa tristeza, melancolia, rixa. A razão vai ficar ali culminando. Mas quando nós vamos para a palavra e o Jesus nos fala que nós precisamos perdoar para recebermos o perdão do Pai, porque perdão nos mantém em comunhão com o Pai. A gente teme essa palavra por amor à palavra, porque nós queremos de fato ter comunhão com Deus. Então a gente perdoa segundo o Espírito, segundo a palavra. Quando nós vamos orar ao Pai Nosso, a nossa oração ao Pai, pedindo ao Pai, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente está pedindo a Deus, ao nosso Pai Celestial, que Ele nos perdoe da mesma forma que nós estamos perdoando ao nosso próximo. Aí a gente tem que ver de que forma é que a gente está perdoando o nosso próximo. A gente está perdoando o nosso próximo porque a gente está pedindo ao Pai que Ele nos perdoe da mesma forma que nós estamos perdoando. O amor é sofredor. Por que nós precisamos perdoar? Porque Jesus, Ele nos perdoa e a gente só vai ao Pai porque Jesus, Ele veio para nos dar perdão dos nossos pecados ao nos arrependermos e sermos redimidos. Então a gente só tem acesso ao Pai por meio de Jesus. E Jesus é a salvação. É Jesus que dá a importância de nós perdoarmos. Isso é condicional. É uma condição para eu e você ter o perdão de Deus. É perdoar. E por nós mesmos nós não conseguimos. Por isso que o Senhor manda a gente ir para a palavra. Por isso, porque palavra é Espírito. E a gente precisa viver no Espírito para viver em concordância com o Senhor. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Então, amor a Deus consiste em obedecer a sua palavra. Glória a Deus. E a palavra nos dá o discernimento do verdadeiro amor. Então, se tem convivências onde tem sofrimento, onde há murmuração, onde há rixa, onde há irritação, onde está se ressentindo ao mal, isso não é o amor de Deus. Jesus está nos falando. Onde tem impaciência, onde se está buscando o seu próprio interesse, onde há maledicência, isso não é amor. Jesus está nos falando, porque o amor ele é benigno. Quando o Senhor fala que o amor é sofredor, um exemplo, quando há uma situação onde de alguma forma fomos machucados, onde aquela situação é para gerar um certo ressentimento. Aí o que a gente faz? A gente se submete à palavra. A gente perdoa, porque foi isso que Jesus fez. Ele pagou a nossa culpa. Então Jesus ele sofreu por cada um de nós. Então Jesus ele foi machucado, mas ele perdoou, mas ele salvou, mas ele amou. Amém? Então, quando há uma situação contraditória, o amor está falando aqui que é sofredor, é no sentido de nós perdoarmos, e ao nós perdoarmos, nós exercemos o amor a Deus. A partir do momento que eu e você perdoa aquele ato, nós exercemos a prática da palavra, e a prática da palavra significa amor a Deus, onde a gente se submete ao Senhor. Então Jesus ele sofreu por cada um de nós, nos perdoando, pagando a nossa culpa. Por isso que a palavra nos diz que o amor é sofredor. O amor ele é benigno. Aquilo que nós queremos para conosco, quando Jesus fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você não quer ser perdoado? Eu não quero ser perdoado. Então eu tenho que praticar o bem para com o meu próximo. O Senhor nos diz que o amor ele não é invejoso.
Que o amor ele não trata com leviandade, que o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca interesses, não se irrita, não se suspeita de mal, não folga com a injustiça, não folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca falha. Então, se há esses fatos aqui de soberba, de irritação, de impaciência, de próprio interesse, isso não consiste no amor. Amor consiste em nós exercermos aquilo que de fato a palavra nos fala. Isso quer dizer amor a Deus. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, meu Deus, a estar alinhado à tua vontade, à tua palavra. Senhor, que a tua palavra que é viva, que é eficaz, seja propagada, glorificada em nome de Jesus. Que alcance mentes, almas e corações. A tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, derrama pelo Teu Espírito, Senhor, amor em nossos corações. Pelo Teu Espírito Santo, amor em nossos corações. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra, meu Deus, chegue a mentes, a almas e corações, Senhor. E nos convença, meu Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, meu Deus, a Tua bênção para este dia. Declaramos cura, saúde sobre todos os enfermos, Senhor. Que ossos, que carne, que pele, que membros, que sangue, que membros, que do alto da cabeça, em nome de Jesus, recebam cura, recebam saúde pelas pisaduras de Jesus Cristo. Porque a tua palavra diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas tuas feridas nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda seta maligna, em forma de ferimento, de lepra, de coceira, de vírus, de bactéria, de derrame, de AVC, de infarto, de ataque na mente, perturbação, ansiedade, fobia, acidentes automobilísticos, seta maligna, em nome de Jesus Cristo, está repreendido. Em nome de Jesus Cristo, desapareça. Em nome de Jesus Cristo, está cancelado. Em nome de Jesus Cristo, está repreendido. Em nome de Jesus, caia por terra. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, meu Deus, pelas crianças. Senhor, passa com teu poder, meu Pai, no sangue. Que haja cura no sangue. Nós repreendemos toda a bactéria, toda a infecção, toda a célula maligna. Nós repreendemos em nome de Jesus. Que o sangue agora seja purificado pelas pisaduras de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Nós oramos pelas crianças nesta hora, meu Pai, que do alto da cabeça até a planta dos pés as crianças recebam cura. Repreendemos ferimentos, repreendemos lepra, repreendemos pus, repreendemos infecção. Em nome de Jesus, todo mal desapareça. E nós declaramos cura, que as crianças, em nome de Jesus, tenham suas peles restauradas. Em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, nenhuma ferramenta preparada contra nós não prosperará. Em nome de Jesus. Todo o plano do inferno, toda seta maligna em forma de morte, destruição, roubo, doença, tragédia, não prosperará, cai por terra. Em nome de Jesus. E toda língua que em juízo se levantou sobre julgamento, condenação, difamação, palavras malignas, de agouro, de morte, de destruição, de roubo, de escassez, de tragédia, em nome de Jesus, cai por terra. Glória a Deus, nós declaramos a tua bênção sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Declaramos que somos abençoados, declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós abençoamos aqueles que nos amaldiçoaram, nós abençoamos e não amaldiçoamos. Que eles sejam libertos em nome de Jesus, recebam em nome de Jesus libertação. Em nome de Jesus, Pai bendito e amado, nós oramos por todas as crianças, Senhor, que elas recebam saúde, do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelos irmãos do Rio Grande do Sul. Pai bendito e amado, toma em tuas mãos, Senhor, todos os irmãos, Pai querido, que precisam, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, de consolo, de conforto, de paz, de alegria e de amor, meu Pai querido, de provisão, em nome de Jesus. E nós declaramos a palavra que nós declaramos a bênção do Senhor, que se encontra em Números 6, a partir do versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Glória a Deus em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Cobra o nosso lar no teu sangue, Pai. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos perigos escondidos.
Senhor. A tua palavra diz: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. E nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à minha tenda. Então nós vamos descansar em ti, meu Pai. Em nome de Jesus. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde com muita paz, com justiça, paz, alegria no Espírito Santo, prosperidade. Amém. A palavra do Senhor nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Amém, glória a Deus. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E a palavra do Senhor nos diz em Salmos 6: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glória a Deus em nome de Jesus. Pai bendito e amado. A tua palavra diz: o homem mau abandone seu pensamento e o homem ímpio o caminho. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá, que grandioso é em perdoar. Senhor, em nome de Jesus, queremos te pedir perdão por todos os pensamentos, Senhor, atitudes, meu Deus, que nós temos diante de ti, Senhor, no íntimo do nosso coração. Pensamentos, meu Pai, contraditórios à tua palavra. Pensamentos, meu Pai querido, malignos, como diz a tua palavra. O homem mau abandone o seu pensamento, o homem ímpio o caminho. Então nós nesta hora, meu Deus, nos converter à tua palavra. Em Isaías 55, a partir do versículo 6, assim diz a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Senhor, firmado nesta palavra, nós vimos aqui em nome de Jesus te pedir perdão e misericórdia por todos os pensamentos, Senhor, malignos, meu Deus, contraditórios, meu Deus, à tua presença, à tua palavra, pensamentos involuntários, de irritação, de murmuração, de contradição. Senhor, em nome de Jesus, vem nos perdoar também, vem nos perdoar, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, para a gente deixar os maus caminhos, as decisões, meu Deus, as atitudes que não provêm de ti, Senhor. Sim, Senhor, a tua palavra diz em 1 João 1, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Senhor, firmado nesta palavra, vem nos purificar, Senhor, nos redime no teu sangue e nos dá, meu Deus, concordância à tua vontade, nos convertendo à tua palavra. Coloca, meu Deus, o óleo fresco na nossa cabeça, cobre a nossa cabeça no dia da batalha e nos livra, Senhor, dos dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno, nós em forma de pensamento maligno e maus caminhos, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o ímpio deixa o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Em nome de Jesus, que todas as atitudes, meu Pai, que não provém de ti, pensamentos malignos, diante de ti nós repreendemos e nós te pedimos perdão em nome de Jesus. Pai querido, obrigada por essa oportunidade. Obrigada pela tua misericórdia, Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, que sejamos redimidos e lavados no teu precioso sangue, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, meu Deus, pela tua misericórdia. Obrigada pelo teu favor. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A tua palavra, Senhor, nos diz em 1 Pedro, Senhor, 3, a partir do versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Glória a Deus, estamos aqui, Senhor, nos submetendo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua mão potente te pedindo perdão e misericórdia, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 23, assim diz a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus, em nome de Jesus. Jesus, o Senhor é o nosso bom pastor. Nos guia, Senhor, no centro, meu Pai querido, da tua vontade, da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus.